aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje iremos falar sobre função afim, a ideia da sua construção, na verdade, construção do gráfico. Videoaula de número 65. Coisas importantes que se deve saber sobre uma função afim. O primeiro é a sua lei de formação. Como é que é a lei de formação da função afim? f de x igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais, com a e b reais. Segundo, seu gráfico é uma reta. E o terceiro, dois pontos distintos em um plano determinam uma reta. Então, com essas três informações, podemos construir o gráfico de uma função afim. Beleza? Construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Então, vamos lá. Bom, se eu jogo x igual a 0, nesse caso eu vou ter que f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, logo, f de 0 vai ser igual a 1, y vai ser igual a 1. O f de 0 igual a y igual a 1, que é o elemento do conjunto de chegada, que seria a minha imagem. O outro, x igual a 1, eu querendo dar. Diego, você pode escolher o que é valor? O que é valor real. Só que eu escolhi o 0 e o 1, que fica mais agradável. Tá? Recomendo. Escolha o 0 e o 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Nesse caso, o f de 1 vai ser igual a 3, logo o y igual a 3, então a imagem vai ser igual a 3. Quando x é igual a 1, a sua imagem vai ser igual a 3. Sabendo isso, para construir o gráfico, a gente precisa de uma malha quadriculada, tá? E os eixos x e o eixo y, o horizontal e o vertical. Então, nesse caso, quando o x é 0, o y é 1. Vamos marcar aqui no nosso plano cartesiano, você já viu isso? Então, quando o x é 0, o y é 1. É esse pontinho aqui. E quando o x é 1, o y é 3. X é 1, y é 3. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. Então, o que acontece? A reta vai ter que passar por onde? Por esses dois pontos. Tá aí. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Fácil, né? Você achava que era difícil, bem tranquilo. Vamos lá. Isso é a função do primeiro grau. Muito das informações. A gente vai enfatizar isso numa próxima aula. Isso identifica uma função do primeiro grau. Sabendo que nós estamos estudando uma função afim. Tá bom? Isso é uma parte da função afim. Um dia que seria um subconjunto da função afim. Como nós falamos conjunto na aula anterior, um subconjunto da função afim. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x. Então, você vai usar o mesmo raciocínio. Se eu jogo x igual a 0, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0. Então, logo, f de 0 é igual a 0, y é igual a 0. Ou seja, quando o x é 0, o y é 0. Quando o elemento do domínio é 0, a sua imagem é 0. E jogo x igual a 1. Então, f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1. Que nesse caso, f de 1 vai ser igual a 2. Logo, y é igual a 2. A mesma coisa, você vai ter que ter uma malha quadriculada, tá? Eixo x, eixo y, e eu marcar os pontos 0, 0, x igual a 0, y igual a 0, e x igual a 1, y igual a 2. Ó. 1, 2. Então, daqui. Ó. Então, nesse caso, o gráfico vai ter que passar por esses dois pontos. Está ele aí. Então, nesse caso, esse é o gráfico da função f de x igual a 2x. Dizemos que isso aí é uma função linear. Está percebendo aqui? Está faltando alguma coisa aqui, não está?
Então, é isso aí mesmo que você está pensando. Está faltando um Bzinho. Então, se está faltando, identificamos que é uma função linear. Vai gravando esses nomezinhos, falando da função primeiro grau, função linear. Daremos uma ênfase maior nesses nomezinhos para a aula futura. Exercício 3. Construa o gráfico da função f de x igual a 2. O que está acontecendo aqui? Se eu jogo x igual a 0, a imagem 0 vai ser 2. Ó. F de 0 é igual a 2. Se f de 0 é igual a 2, podemos dizer que y é igual a 2. Quando eu jogo x igual a 1, o f de 1 continua sendo 2, ele não vai variar em nada. Se f de 1 é igual a 2, dizemos que y é igual a 2, então a imagem também é igual a 2. Então, nesse caso, para construir a malha quadriculada, eixo x, tá? Eixo y. Agora, vamos marcar os pontos lá, ó. Quando x foi 0, o y foi 2. Quando x foi 1, o y foi 2. Então, o que vai acontecer? O gráfico vai ter que passar por esses dois pontos. Para passar por esses dois pontos, é uma reta paralela ao eixo x. Dizemos que, aí o gráfico, essa função é uma função constante. À medida que você varia o valor de x, a imagem não muda. A imagem vai sempre sendo 2 aqui, ó. Só você pensar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Qualquer valor que você colocou aqui, ó, de x, tá? A imagem foi sempre quanto? Sempre 2. Não alterou. Tranquilo? Dado o gráfico, escreva a equação da função afim do gráfico. Então, assim, você tem aqui uma função afim, que é uma reta. Ela vai passar pelos pontos x igual a 0, y igual a 2, x igual a 4, y igual a 3. Então, olha só. Se é uma função afim, a sua lei de formação é f de x igual a x mais b. Uma genérica. Nós falamos lá no início. Então, nesse caso, analisando o gráfico, quando o x é 0, o f de 0 vai ser igual a quanto? A 2. Então, com essa informação, olha só. E a outra é f de 4, a imagem vai ser igual a 3. Com essas duas informações, nós podemos descobrir, tá, a nossa lei de formação ou equação da função afim. A gente vai continuar aí, ó. Para f de 0 igual a 2, o que está acontecendo? Quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 2. Então, olha só. Simples. No lugar de x, vai colocar 0. Automaticamente, a vezes 0 mais b vai gerar uma imagem, que essa imagem ele falou que é igual a 2. Nesse caso, eu sei que b vai ser igual a 2, porque a vezes 0, você vai poder cortar aqui, é 0. Agora, a mesma coisa você vai fazer quando x for igual a 4. f de 4 igual a 3. No lugar do x, eu vou colocar quem? O 4. Então, vai ficar a vezes 4 mais b igual a 3. Beleza? Então, nesse caso, vai ficar 4a, a vezes 4, 4a. O b é igual a 2, então eu coloquei aqui 2. Isso igual a 3. Tranquilo? Então, caiu onde? Numa equação. Então, nesse caso, o 4a vai ser igual a 1. A vai ser igual a 1 sobre 4. Nesse caso, a lei genérica da função f, da função afim, é f de x igual a x mais b. Só que você determinou que o b é igual a 2 e o a igual a 1 quarto. Nesse caso, f de x é igual a 1 quarto de x mais 2. Tranquilo, gente? Beleza? Antes eu te dava a lei de formação, tá? A lei da função aí, e você determinava o gráfico. Agora eu te dei o gráfico e pedi você determinar a lei. Tranquilo? Deu você entender aí essa ideia de construção? Te aguardo na próxima aula. Um abraço.